Boa tarde. Obrigada pelo convite. Como já me apresentaram, eu trabalho em diversos locais, mas um especial tem meu coração, que é o consultório na rua. Eu trabalho desde a minha formação com populações invisíveis. E hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dessas histórias. Como, por exemplo, logo depois de formada, eu trabalhava num centro obstétrico aqui de Porto Alegre. Entre dezenas e dezenas de plantões e partos, chegou uma mulher trazida pelo sistema prisional em trabalho de parto avançado. O bebê já estava saindo, mal deu para me apresentar. Essa mulher lutava com todas as suas forças para não parir. Fechava a perna, lutava, e ela não queria parir de jeito nenhum. E o bebê ali, fazendo a força, com toda a força da natureza para sair. Alguma coisa estava acontecendo, mas não dava tempo para grandes conversas. O parto precisava ser feito. Logo depois do parto, rapidamente a pediatra levou o bebê para avaliar se estava tudo bem. E a sala se esvaziou. Ficou eu e ela. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Sentei com toda a calma e fui conversar. Ela, aos poucos, contou que, na verdade, ela achava que, depois do parto, por ela estar no sistema prisional, seu bebê não ficaria mais com ela. E ela não queria perder essa conexão. Mas, se eu não parasse para conversar, eu não entenderia isso. Então, eu expliquei para ela, porque eu já tinha feito parto de outras mulheres em sistema prisional, que ela poderia ficar com o bebê, que ela amamentasse o bebê até os 2 anos de idade. E ela não fazia ideia dessa informação. Por isso, para nós, precisamos conhecer a realidade que a gente trabalha. Esse é o primeiro ponto. Se eu não soubesse disso, eu não conseguiria ter acalmado ela. Conversei com o serviço social e com a pediatra e expliquei a situação que ela me revelou naquele momento tão íntimo, que é o pós-parto. E ela, aos poucos, ficou em observação alguns dias e foi liberada. Anos se passaram e eu comecei a trabalhar no centro aqui de Porto Alegre, numa unidade de saúde. E, nesse momento, já tinham se passado alguns anos, 6 anos, para ser exata. O que aconteceu? Eu já era mãe e eu carregava brinquedos, porque muitas vezes a criança tinha medo de jaleco, tinha dificuldades, chorava muito, e eu tirava um brinquedo da minha filha de dentro da bolsa e intertia enquanto examinava. Eu estava atendendo numa sala e ouvi uma criança brigando, gritando muito alto. Fui ver o que estava acontecendo. Era um menininho, tão bonitinho, tinha cortado a perna e estava com medo de tirar os pontos. E ele brigava muito, muito mesmo. E aí eu tirei os brinquedos, fui conversando, tirei os pontos e não tinha nem reparado na mãe. Quando eu terminei o procedimento, a mãe chorava, em prantos. E aí eu, calma, não aconteceu nada, ele está bem. Achando que ela chorava por medo, preocupação com a criança. Na verdade, eu estava diante daquela mulher que pariu há 6 anos atrás comigo. Aí ela dividiu a história, e aquela criança que também brigava como uma pantera, filha da pantera-mãe, estava ali, mais uma vez, tranquilo. Foi um presente que eu tive. Aí ela compartilhou comigo que, por ela ficar com o bebê e amamentar, ela começou a trabalhar na cozinha do presídio. E ela aprendeu, nessa oportunidade, a cozinhar para grandes quantidades de pessoas, que é uma arte. Não é fácil. Quando ela foi liberada do sistema prisional, ela tinha uma profissão, ela era cozinheira. E a vida dela começou a mudar daquele ponto em diante. Ela se reorganizou, foi morar numa comunidade, colocou o seu filho na escolinha e tinha um novo companheiro. Um companheiro amoroso que tratava ela bem. Tive a oportunidade de acompanhar ela por muitos anos, inclusive fazer o pré-natal do seu 2º filho e acompanhar o bebê. Então,
essa foi uma oportunidade que só foi vivenciada porque eu conhecia como funcionava o sistema. Nós temos que conhecer e escutar a pessoa. A prática do julgamento, sem escutar o outro lado, conhecer a ambiência, pode fazer com que nós nos tornemos pessoas cruéis. Muitos pensaram, que mãe horrível, por que ela não quer parir o seu bebê? Ela pode prejudicar, mas ela só não queria se desconectar. Essa realidade é muito importante. Por quê? Porque acabamos de sair de um período de forte pandemia, em que a gente agora está voltando a usar as máscaras. E do meu trabalho no consultório na rua, quando todos foram para casa, como foi as pessoas em situação de rua? Qual era a casa que elas voltavam? Qual é o conhecimento que a gente tinha? Vocês saberiam dizer o que falar para uma pessoa em situação de rua? Vocês conheceriam o fluxo? Então, é muito importante a gente entender o contexto que a gente está para melhor atender as pessoas. Realmente fornecer o que ela precisa. Não só na medicina, mas em qualquer área, não é só necessário um medicamento, é necessário conhecimento. Além disso, a gente precisa reconhecer, porque muitas vezes o que nos é apresentado no momento aparece de outra forma. E, mais uma vez, a gente tem que estar aberto a realmente acolher. O que é o propósito daquela pessoa? Por que ela está ali na nossa frente? Como, por exemplo, uma criança com dificuldade escolar, que, na verdade, a gente tem um alcoolismo paterno dentro de casa. E as pessoas em situação de rua vivenciam situações muito mais delicadas que nós temos que reconhecer. Hoje em dia, a gente tem a caneta de insulina, mas até muito pouquinho tempo atrás, a insulina não tinha na forma de caneta. E ela deveria ser guardada na geladeira. Então, eu tenho 86 pacientes com diabetes, sendo que 42 usam insulina. Como é que eles iam fazer? Será que a prática de simplesmente eu fazer a receita e considerar meu lado como resolvido seria o conhecimento suficiente, ou eu tenho que reconhecer que existem outras necessidades a serem contempladas? Existem. Às vezes, a gente pode falar com um dono do restaurante, um vizinho perto de onde fica. Realmente muitas pessoas querem ajudar e só não sabem como. E nós podemos fazer isso por elas. Eu tive um paciente que ele vinha todo dia quando abria a unidade, fazia insulina, e antes de fechar, ele voltava para fazer a sua segunda dose. E assim a gente conseguiu controlar a diabetes deles, até conseguir uma pessoa que realmente organizasse e pudesse guardar a insulina. Então, isso é muito importante da gente reconhecer as necessidades que se existem. Além de reconhecer, está no momento de articular. Será que eu conheço todas as oportunidades que são possíveis para a gente ajudar o nosso próximo? A nossa pessoa que está na nossa frente pedindo ajuda? Mais uma vez, voltando para o contexto da pandemia, pessoas em situação de rua, na rua, não tinham domicílio. Articulamos para que fechassem algumas escolas e pudessem, de modo mais isolado, eles terem proteção. Onde encontrar um banheiro para tomar um banho, onde encontrar comida, tudo isso é articulação. A saúde trabalha junto com o serviço social e outras parcerias, ONGs, pessoas que querem ajudar. Aqui na UFSP a gente fez máscaras, distribuição do álcool. Lembra que a gente enfrascou? Meus usuários receberam o álcool que vocês prepararam. Então, isso é articulação. A gente tem que reconhecer as necessidades e procurar onde podemos apontar, indicar, para que as pessoas alcancem o que elas precisam. Articular também pode ser, por exemplo, indicar um serviço que indica vaga de emprego. Às vezes, o que a pessoa precisa é uma oportunidade, um ambiente protegido. O que ela precisa? Temos que escutar. E, às vezes, não precisa ser nós. A gente trabalha numa equipe,
A equipe pode trabalhar articulada juntas. E, muito importante, quando a gente tem uma pessoa na nossa frente, a gente deve propor. Por quê? Nós não somos donos da verdade. A proposta pode ser o tratamento, pode ser a dieta, mas a gente deve oferecer as opções. E isso, quando a gente está de um lado da mesa do consultório ou de um lado de atendimento, fica muito fácil da gente pensar. Mas quantas vezes a gente não se programou a iniciar uma dieta na segunda que não começou, uma atividade física, um resumo, não, esse semestre eu vou estudar desde o primeiro dia para não acumular para as provas, e nem sempre isso aconteceu. Então, o julgamento de propor um único caminho pode não ser o ideal. Exponha as possibilidades, o que é possível, o que será benéfico, e veja quais são as perspectivas daquela pessoa na sua frente. Bom, o senhor precisa parar de fumar, seria interessante. Bom, não consigo, quem sabe reduzir? Quem sabe a gente programa um retorno? Mantenham-se disponíveis para isso. Essa mulher que ganhou o bebê, ela se propôs a mudar de vida. Ela ganhou caminhos para isso. E eu tive a oportunidade, de há menos de 2 meses atrás, de reencontrá-la. O filho dela está com 18 anos. Ele é um rapaz que estuda, completou o 2º grau, que uma comunidade carente, isso é uma exceção. Ele trabalha, ele ajuda a mãe, ele ajuda o irmão mais novo. Ela trabalha e ela continua com o mesmo companheiro que ela conheceu depois que saiu. Ela se cuida, então ela teve 2 filhos, ela tem as gravidezes delas foram, essa 2ª gravidez foi planejada. E as propostas que são feitas, ela tem a autonomia de escolher. E nós não podemos fazer com que, não, se você não quer optar por aquilo que eu estou propondo, pode sair. Esse não é o comportamento. A porta tem que sempre estar aberta para o retorno. Hoje pode não ser uma boa ideia. Hoje pode ser uma boa ideia para a gente começar uma dieta. Pode ser que a boa ideia seja na segunda. A pessoa que está na nossa frente, hoje pode ser que não seja o dia certo para ela começar, para ela parar de usar drogas, como a gente encontra em situação de rua, para ela tratar alguma doença crônica, mas, se ela mudar de ideia, ela tem que ter o caminho de volta. E isso é importante, é interessante, principalmente nas populações invisíveis, como as pessoas em situação de rua, que eu estou trazendo, as pessoas no sistema carcerário, as mulheres trans, que é importante, as trabalhadoras do sexo, enfim, grupos que muitas vezes a gente não enxerga numa população geral, mas são vulneráveis, e que nós temos que ter a delicadeza de reconhecer e estar de uma forma mais aberta para acolher e escutar, porque a história e a trajetória que veio até aquele momento é uma trajetória que normalmente é árdua, é difícil, e a pessoa tem o seu tempo para aceitar. Então, propor mais de uma opção, propor reduções de dano, é fundamental. E, muitas vezes, a gente, quando trata um diabético, por exemplo, em situação de rua, a gente não pode dizer, não, o senhor não pode comer batata, arroz, massa, e o que ele ganha de doação? Né? O que o senhor ganha de doação? Como é que o senhor faz? A pergunta que tem que vir é, o que você faz para conseguir o alimento? Qual é a estratégia que você tem? Porto Alegre, por exemplo, tem um restaurante bem pertinho daqui, na Garibaldi. Se vocês passarem às 11h30 da manhã, se chama Prato Alegre. Cerca de 300 a 400 pessoas ganham refeição ali por dia. Foi conversado com eles que o café, que antes só vinha adoçado, também tem a opção sem açúcar.
Gente, isso faz muita diferença, porque no inverno é a opção de tomar uma bebida quente. Se a gente não articular, fica difícil. E ofertar. Olha, quem sabe o senhor evita de misturar a massa com a batata. Vamos ter sensibilidade nesse sentido. Ou, talvez, de encaminhar para um lugar como o Prato Alegre. Então, o que é a necessidade da nossa pessoa, para nosso paciente ou dessa pessoa que está na nossa frente, um usuário? Isso que temos que refletir para propor. Finalmente, nós temos que encontrar um plano, uma trajetória em que nós estejamos conjunto, em parceria com a pessoa que está na nossa frente. Olha, eu tenho usuários que têm fobia de locais fechados. Às vezes, ficar numa sala de espera, 2, 3 horas esperando, é um exercício muito difícil. Então, às vezes, quando ele não aguarda, não é porque ele não valorizou o momento que vai estar com o profissional, é simplesmente porque não consegue. Escutar o nosso usuário, acolher ele bem, a pessoa que está na nossa frente é a chave para o sucesso da abordagem àquela pessoa. Então, quando vocês estiverem na frente de uma pessoa que parece que está arredia, que não está aceitando, oportunizem com perguntas amplas. Perguntem o que veio atrás buscar. Deixem a porta aberta, façam um caminho em que a pessoa possa voltar quantas vezes for preciso. Não só você, mas a equipe que você trabalha e a articulação de todo o sistema em volta. Isso é uma garantia de que, se naquele momento não for contemplado, em algum momento será. Eu agradeço a oportunidade, né? E pensem sempre nisso. Conhecer, reconhecer, articular, propor e encontrar quando atenderem uma pessoa que é uma população invisível. Obrigada.